Olá, gente, bem-vindo ao canal Só a Graça Oficial. Hoje nós vamos estar ministrando a aula de número 8, primeiro trimestre de 2023, ok? E qual é o tema hoje? O avivamento espiritual no mundo, ok? Então vamos lá para a gente entender. A primeira introdução que nós vamos ter aqui, a introdução, é justamente Ezequiel 37 e Ezequiel 47. A ideia do avivamento. Então, para a gente já ir puxando lá de trás, ok? E diz assim: o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente, ok? Ele produziu avivamento em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18, 19 e no século 20. Também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal, que a nossa lição ela se baseia no movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. E nessa lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo, ok? Então já vamos lá para o primeiro tópico e o primeiro subtópico. O primeiro tópico nós vamos dizer assim, vai dizer assim: o avivamento no tempo de Ezequiel, aquilo que nós já falamos, é o capítulo 37 e o 47, para a gente já estar acompanhando. Calamidade e restauração de Israel. Como é que Israel estava? O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e apostasia de Israel. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, olha só, bem interessante. O Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total, restaurou a nação eleita, mas que diz assim: mas eu os poupei, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Eu vou dar uma pincelada aqui. Você vê que quem preserva é Deus. Mas por que ele preserva? Ele usa a sua misericórdia e por amor do teu santo nome. Porque quem faz aliança com Deus não é Israel que faz aliança com Deus. É Deus que faz aliança com Israel. A gente vai ver lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Então, a aliança ela começa ali, mas é Deus que faz a aliança com o homem, não o homem que faz com Deus. Então, para a gente já ver aqui. Então, nós vamos aqui já dar um acompanhamento para a gente entender aqui. Um vale de ossos secos, segundo o subtópico. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual de Israel, como Israel estava, do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar os ossos secos. Havia uma profecia ali de um grande avivamento nacional. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou a grande milagre em visão, quase não sai, desculpa. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Na minha opinião, é um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Essa ideia do Vale de Ossos Secos. Por quê? Nós estamos profetizando sobre algo morto. Isso é a ideia de avivamento, uma ideia de algo morto, de algo que não tem vida. E ali Deus ele mostra que ele pode fazer ressuscitar aqueles ossos, ok? E trazendo membro, carne, tudo, e por final só profetizando o Espírito para que entre, porque até então, se for só a carne, ali está morto. Mas a ideia do Espírito é que vai dar vida, que vai fazer com que aquele exército ele venha a ser extremo. Então, trazendo para os dias de hoje, também é da mesma maneira. Não adianta. Se não tiver o Espírito, não adianta. E ali, Israel ele estava passando por um momento muito difícil.
profanando o templo, bagunçando tudo. Israel estava bagunçado, e vem os profetas sempre falando, olha, vai acontecer, vai acontecer. E eles não dando ligança, não querendo ouvir o que os profetas estavam dizendo, inclusive até matando alguns. Mas a ideia é que, para que se viesse um avivamento, era preciso que acontecesse o que aconteceu com Israel. E os dias de hoje também não é diferente não. Olha, porque Deus, ele é o mesmo, ele não muda, entendeu? Então, para trazer um grande avivamento, às vezes é necessário que que aconteça o que aconteceu com Israel. Vamos lá para o terceiro subtópico. Os rios das águas purificadoras, ok? E diz assim, no capítulo 47. O profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu a distância de 1000 côvados, ou 450 metros. Então já deu para entender que um côvado significa 45 centímetros, ok? Então vamos lá. E fez o profeta passar pelas águas, que chegavam aos seus tornozelos. E cada etapa de 1000 côvados, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio, pelo joelho, pelos lombos, e tipo, foi descendo, foi afundando, entendeu? E por fim, a nado, por fim, na braçada. Ele já se sentia mais distante do solo, era um rio que causava muita produção na agricultura e piscicultura, e dava vida em tudo por onde passasse. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Vocês entenderam aqui? Trazendo muito aquela ideia de Jesus ali, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Trazendo aqui só no finalzinho, para a gente entender aqui, que primeiro a ideia de vida. Trazendo vida aos vales de osso seco. O primeiro capítulo aí, é o 37, trazendo uma ideia de vida, fazendo vir dos ossos secos que estava morto, trazendo vida. E agora a representação do rio de abundância, ok? Para você ver, o 47, o 37, uma ideia de vida, e o 47, uma ideia de abundância. Por isso que eu trouxe essa ideia aqui de Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só aqui uma espécie de uma metáfora, só para a gente ter uma ideia aqui do que é que Deus faz com Israel. Vida e abundância. Então, e a piscicultura. O que é piscicultura? Piscicultura é uma criação de peixe. A agricultura a gente já sabe o que é aquilo que mexe com a terra, e a piscicultura trazendo a ideia de criação de peixes. E aqui vida e vida em abundância, ok? E a piscicultura daria vida em tudo por onde passasse. Para a gente entender aqui do que é que Deus está querendo trazer, do que Deus trouxe para Israel, e do que ele pode fazer também aos dias de hoje, ok? Só para a gente entender. Agora nós vamos para o segundo tópico. Os grandes avivamentos no mundo. Antes de iniciar aqui, eu quero trazer algo diferenciado. O que seria esse algo? É o seguinte, para a gente entender toda a ideia do evangelho, toda a ideia de evangelho, a gente tem que entender o evangelho de uma forma globalizada. É tanto que eu falo sempre de um tripé bem interessante, que é a teologia, filosofia e a sociologia. Então essas três ciências, ela vem trazendo essa ideia de um mundo globalizado, para a gente entender como que funciona o mundo e de que forma nós temos que procurar fazer parte disso também. A gente pode fazer parte de duas maneiras. Ou a parte daquilo que aconteceu com Israel, uma parte prejudicando o andamento do avivamento, e a gente também pode fazer parte também de edificação, de uma ideia próspera, de uma ideia de vida, e pode estar fazendo parte também de uma ideia negativa. Uma ideia positiva e uma ideia negativa. Então, cabe a gente entender. Então, a gente tem que entender o
O que é que o cristão ele está fazendo no mundo? Qual o papel dele no mundo? Qual o papel do religioso no mundo? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando com uma parte negativa ou com uma parte positiva? Então, por isso que nós temos que entender, e aqui nós vamos falar de grandes homens que fizeram o diferencial. É tanto que são alguns, eu até peço para vocês, para depois vocês procurarem na internet, que está lá o nome desses homens. Não dá para falar a biografia de cada um deles aqui, mas o papel, o pouco que eles fizeram, o pouco, assim, eu falo no pouco, na medida da grandiosa obra, mas que eles fizeram muito, muito, assim, mas para a obra, o tamanho da obra, ainda seria pouco, aos olhos do tamanho do que é a grandiosa obra. Aquilo que fala que a seara ela é muito grande, mas os ceifeiros, eles são poucos. Então, o trabalho de formiguinha, ele tem que continuar, ele tem que ser mais explorado, ele tem que ser mais avivado, para ser a palavra mais correta, e mais trabalho. Então, nós vamos falar aqui de alguns homens e de alguns lugares que eles fizeram a diferença, e depois, aquele que não tem condições de comprar um livro, procura na internet, tem a biografia, tem o trabalho de cada um deles, muito bom para a gente entender como é que Deus usa os movimentos, como Deus usa as pessoas, como Deus usa usado em cada continente, países, ok? Então nós vamos aqui já adentrar nesse segundo tópico aqui com essa ideia. Estudem, gente, procure, pesquise, garimpe, para a gente entender o trabalho que esses homens fizeram antes da gente, desses movimentos, porque às vezes nós falamos, mas é só esse tempo. Não, Deus sempre fez movimento, Deus sempre trabalhou e levantando vários e vários movimentos. Esse de Ezequiel é um deles, de Ezequiel 37, de Ezequiel 47, mostrando do que Deus pode fazer. Mas Deus vai usar quem? Deus vai usar eu e você. É eu e você que Deus tem que usar. Mas para que eu e você seja usado através desse trabalho, nós temos que estar na posição. É isso que nós temos que entender. E aqui, nesse segundo tópico, vem mostrando a ideia desses homens. Então vamos lá. Primeiro subtópico. Na Europa, houve um período em que o continente europeu estava em situação idêntica ao do povo de Israel. Veja só. No contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias de quê? Cheias do Espírito Santo, para clamarem, perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente, ok? Já deu para entender como é que é? Então vamos lá, vamos descendo aqui. Primeiro nós vamos começar pela Alemanha. Na Alemanha, por volta ali de 722, o conde Zinzendorf, é difícil de falar, mas vamos lá. O conde Zinzendorf liderou o movimento, os morávios, é isso mesmo, liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América, com sua ênfase na religião do coração. Ó a ideia, religião do coração. Aqui entre aspas, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltando para as missões mundiais, ok? Muito bom, muito interessante, para a gente poder ver como Deus usa as pessoas, e tem que estar cheio do Espírito Santo, ok? E aqui nós vamos ver agora no B, na parte B. Na Inglaterra, como que Deus usa? Quem Deus vai usar? Por volta de 1740, quem é que Deus vai usar? John e Charles Wesley. Charles Wesley, irmão de John Wesley, ok? E quem vai usar mais quem? George Whitefield. E aqui o Charles Wesley, ele é muito conhecido porque ele vai trabalhar muito com ideia de hino, escreve vários e vários hinos, ok? E o que é que nós vamos ver aqui? Atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo. Sem o poder das igrejas daquele tempo, um grande avivamento desceu sobre a nação
inglês, ok? Então você vai ver que são homens que eles se dedicaram as suas vidas para poder que esse avivamento ele viesse atravessar gerações. Nós estamos pegando ainda um pouco desse avivamento, porque aqui nós estamos falando do alicerce, nós estamos falando dos fundamentos, né? Dos fundamentos, para que tudo que nós estamos vivendo hoje, fruto de homens que deram sua vida, as suas vidas para que isso acontecesse, ok? Então nós estamos falando aqui. Pesquise, dê uma pesquisada nesses homens, leiam. Eu vou estar incentivando sempre para que isso venha para a gente sair um pouco da zona de conforto e não estar falando só do tempo atual. Nós estamos falando do século XVIII, do século XIX e do século XX, ok? Então vamos lá. E aqui nós vamos falar agora no país de Gales. Quem é que Deus vai usar no país de Gales? Ali é o Evan Roberts, um adolescente de 13 anos. Olha o que Deus faz. Um adolescente de 13 anos reuniu seus colegas e lhe falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento para todos. Mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que por volta de 1904 a 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo, ok? Então você vê, através de um jovem com 13 anos, o que é que eu quero dizer? Não existe idade para Deus usar. O que existe é você estar buscando, é você estar preparado ou se preparando, ok? Se colocar à disposição para que Deus te use. E através disso aqui, vamos ver pessoas sendo usadas. Aqui nós estamos falando de Evan Roberts, um jovem com 13 anos, sendo usado para um grande avivamento no país de Gales, ok? E agora nós vamos aqui para o segundo subtópico. E nos Estados Unidos, quem é que Deus vai usar? Vamos lá. Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandison, o Finney, né? O Charles Finney, o famoso Charles Finney, que a maioria conhece, mas aqui para a gente já entender, foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. E quem foi a influência de Charles Finney? Teve grande influência Campbell Morgan, não sei se eu estou falando correto aqui, mas eu estou tentando aqui, Campbell Morgan, do movimento de vida profunda. A grande inspiração de Charles Finney. E que pregavam um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Será que tem algum parecer com hoje? Será que tem alguma referência com hoje? Olha, um viver do movimento da vida profunda que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava a igreja, muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Então, o que nós estamos vivendo hoje, eles também viveram no passado, ok? E isso é uma grande realidade, não podemos nem dizer que não, mas é uma grande realidade. E aqui no terceiro subtópico, raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham, sei lá, aqui estou tentando falar o nome desses homens, mas se não tiver certo, perdão. Obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado movimento da fé apostólica, com um propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Bethel College na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos da América. Os alunos estudaram Atos 2 e a partir desse estudo foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravos na Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo de santidade,
foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Branham. Ali foi batizado no Espírito Santo com evidências das línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno, ok? Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia e ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa. Bonnie Brae Street, número 216. Já estão descobrindo aí o que é que vai acontecer aqui, né? As reuniões atraíram tanta gente ou tantas pessoas que o prédio não comportava mais. E procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na rua Azusa, é isso mesmo, 312 em Los Angeles, onde fundou a missão evangélica na fé apostólica. E ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XXI, que impactou o mundo inteiro. Um grande movimento famoso da rua Azusa. Okay? E vocês estão vendo como que Deus trabalha no mais provável, insignificante local, pessoas. Não existe um lugar marcado para um avivamento. Não existe essa ideia de, não, tenho que marcar um lugar. Não, Deus, ele é Deus de transformação. Ele chega ali e faz do jeito que ele quer, ok? Então, muitas das vezes, nós estamos preocupados em marcar local, em marcar território, entendeu? E, na verdade, Deus trabalha da maneira que ele quer e do jeito que ele quer. E aqui nós vemos grandes homens sendo usados dessa maneira, ok? Então, vamos lá. Nós vamos agora para o terceiro tópico, que diz assim: os avivamentos mudam a história? Lógico que muda. Impactos no mundo, primeiro subtópico. É consenso entre os estudiosos a informação que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia, na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com o que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. No contexto de tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foram possível contemplar vítimas dos séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Só um verdadeiro avivamento. Vamos lá. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de qualquer espécie. O que é que nós estamos falando aqui? A ideia de nascer de novo. Aí nós vamos abandonar essas coisas, o preconceito, racismo, tudo que é aquilo que a gente não quer fazer, compartilhar com o outro, que a gente não quer entender o outro. É tudo isso aí. Então, só essa ideia, só através do Espírito Santo que nós vamos ter essa ideia espiritual. E remove o pecado da divisão de qualquer espécie, de que venha, da onde vem, entendeu? E só através disso que nós vamos tirar esse preconceito, que hoje é tão atual, ele é muito atual ainda, a ideia do preconceito em relação a nós seres humanos. É tanto que a gente fala, uma coisa que o Martin Luther King faz parte desse movimento aí, de avivamento, e ele fala que nós aprendemos a voar como os pássaros, nós aprendemos a nadar como os peixes, mas não aprendemos a viver como irmãos. Então essa ideia de comunhão ainda está muito longe da gente entender, ok? Então vamos lá. E aqui fala assim: a geração depois do avivamento também, segundo subtópico, também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudança nas igrejas, mas infelizmente não perduraram, e em muitos lugares a chama se apagou, os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Entenderam o que eu estou falando? A chama está se apagando,
A chama está se apagando. Porque o que esses homens fizeram, nós não tivemos a consciência de de pegar o bastão e passar para frente. Então a chama está se apagando. Por isso que eu falo, leiam sobre esses homens, pesquisem sobre esses homens, o que eles fizeram, como Deus usou eles. Para a gente trazer também para a igreja de hoje. Porque o mesmo Deus que usou eles no passado é o mesmo Deus que vai usar a mim e vai usar você para continuar, para passar bastão. Porque nova geração está nascendo, está sendo criada, está no caminho. Então, o que é que nós temos que fazer? Aprender com esses homens. Não só aqui, que nós pegamos a Bíblia, nós vamos ler, mas esses homens também, eles fazem parte do movimento e do avivamento. E o avivamento ele só vai vir através de dedicação, de pegar o bastão, de ver o que é que esses homens fizeram e ver o que é que Deus fez na vida deles, ok? Então vamos lá. E aqui fala o seguinte, ora Deus, ora o Deus de John Wesley, Charles Finney, de William Seymour, é o mesmo. Ele não mudou mais do que nunca. Precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar. É uma sede, nós estamos sedentos. Tanto que de vez em quando eu falo até de uma nova reforma. Mas e nós? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Então a ideia é essa, pegar esses homens, um exemplo que esses homens fizeram, do que Deus fez na vida deles, e a gente passar o bastão para frente. Mas para passar o bastão para frente, a gente tem que se identificar com isso aqui, ok? Foram avivamentos, momentos mais difíceis esses homens viveram, que nem está falando aqui, época muito difícil, época que não tinha tanta tecnologia, época que não tinha tanto aparato que nós temos hoje, e hoje nós temos todo esse aparato, nós temos todo esse incentivo, a tecnologia de preferência, a modernidade está aí ao nosso favor, mas a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo? Que mudança nós estamos fazendo no mundo? Aquilo que eu falei logo no começo da lição, uma pergunta. O que é que nós estamos representando para o mundo? O que é que nós estamos representando para a sociedade? Então nós e muitas das vezes nós estamos se afastando, mas a partir do momento que nós se afasta da sociedade, como é que nós vamos levar essa mensagem? A ideia desses homens foi que eles foram chamados, tiveram visões e foram para cima. Eles foram para cima, que nós vemos ver aí, Evan Roberts, com 13 anos, teve a visão e ele foi lá. Ele foi para lá. Então, muitas das vezes, nós temos o chamado e nós ficamos acomodados. E nós estamos numa fase de comodismo. Então é por isso que nós precisamos despertar. Aqui a ideia de avivamento é um despertamento. E tipo assim, a gente procurar um meio e falar, mas que momento é esse? O que é que eu estou fazendo? Uma ideia de revolucionário, o que é que eu estou fazendo? E esses homens, eles revolucionaram o evangelho no seu tempo. Mas para revolucionar o evangelho, para revolucionar algo na história, nós temos que estar revoltados com o momento. O que comodismo é esse? Entendeu? Então por isso eu falo, dê umas pesquisadas, dê uma garimpada, procure, se tiver condições de comprar livro, compre livros desses homens, para a gente entender que trabalho lindo Deus fez através da vida desses homens, para que nós estamos ainda pegando um pouco do que esses homens fizeram. Mas aí cabe a nós dar continuidade também, ok? Então vamos lá para a conclusão dessa lição. Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais, milagres, prodígios, maravilhas, em nome de quem? De Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual, que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Ser usado, procurar usar, entendeu? Não trazendo aquela migalha, não, um pouquinho, não preparei nada hoje. Quantas vezes nós vemos isso na igreja, as pessoas falando, não preparei. Como assim você não preparou nada hoje?
Você não teve contato com Deus? Como assim? Deus não tem nada para usar através de você? Isso é um recado, um pouco revoltante até, peço desculpa a minha forma aqui de se expressar. Como assim? Ah, não estou esperando o momento. Como assim está esperando o momento? Que momento você está esperando? Que momento? Ah, não preparei nada. Como você não preparou nada? Se você não preparou nada para a igreja, então você não tem nada também para o mundo. E se você for pego de surpresa agora, se você for ser colocado no lugar de ser usado, e aí? Como é que faz? Então, isso aqui é uma lição de uma injeção de ânimo, de uma cutucada, de mostrar que nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo. Então, a ideia é motivacional, motivar. Nós precisamos acordar. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos agora, é agora, não é para ontem, não é para ontem, é para agora, ok? E aqui fica, vou terminar essa lição e dando essa injeção de ânimos. Nós precisamos acordar, nós precisamos avivar, ok?